eu queria propor um desafio para vocês. Imagine que eu estou dando um poder absoluto acima do presidente da República, acima de qualquer poder do Brasil, para vocês tomarem uma decisão, que é se vocês gostariam de manter a maioridade penal em 16 ou 18 anos. Está com vocês. E se o crime não tem idade, por que a punição teria? Então, quer dizer que um cara de 16 anos, ele pode votar, ele pode decidir o futuro do Brasil, mas, basicamente, ele não sabe o que está fazendo. Leva para casa. A gente tem aqui atrás um que matou uma família, um outro que estuprou uma mulher, e fica aí. Mas calma, talvez, então você acabou de me dizer que a solução é prender todo mundo? A gente vai prender todo mundo, está tudo resolvido, a gente vai misturar um assassino de longa data com um traficante de drogas de longa data, com um menino que assaltou um mercado porque não tinha comida. A gente vai misturar todo mundo. Ou será que é mais fácil falar isso quando a gente está numa posição privilegiada? Sendo que talvez reduzir a maioridade a gente esteja transferindo o problema e para o Estado talvez seja muito mais fácil prender do que educar. Então, isso que eu estava falando aqui, não me odeiem, eram comentários que eu peguei na internet, de uma discussão bem pesada que acontece hoje em dia, e eram mais um experimento, assim, para saber como é que vocês sentiram. Vocês queriam que eu ficasse quieto? Vocês acharam o quê? Que eu estava certo? Queriam que eu sumisse? Mas é que hoje a gente vive muito, eu sinto, assim, uma questão de lado. A gente é ou a favor, ou a gente é contra, a gente é de esquerda, ou a gente é de direita. Mas será que a gente sempre acha que está certo? Será que o nosso lado sempre está certo? Assim como Che Guevara, talvez ele fizesse tudo o que ele fez porque ele achava que está certo, assim como Hitler. Então, acho que talvez a gente tenha essa impressão de que sempre existe um inimigo, assim, alguém que está causando o mal e, no nosso caso, não sou eu. Eu sinto parece uma necessidade, assim, se a gente está num grupo, num bar, e alguém está em 6, se tem um contra, a gente só não tem como aceitar, assim, essa pessoa contra. Parece que a gente quer massacrar ela, até que no final das contas, essa conversa, ela fale, eu concordo. E ela não tem o direito, talvez, de achar o contrário. E a gente tem muito que cuidar com a fabricação de ideologias, porque elas acontecem, elas estão aí, a gente tem que ter consciência do que a gente acredita, do que a gente leva para frente, o que a gente não leva para frente. E, por exemplo, o que acontece se o Sr. Bonner ele falar vários argumentos pesadíssimos a favor ou contra, sem mostrar um ou outro lado, no Jornal Nacional, esse povo que é atingido, o que acontece depois? Qual que é a ideia que fica no Brasil? E, assim, o que eu acredito é que a gente tem que desbloquear esse fluxo de pensamento, evitar cair no sim ou não, esquerda, direita, e mergulhar nessa água inteira e aceitar todos os lados. É muito mais complexo do que essa falsa dicotomia. Na verdade, ela é falsa porque não é só o sim ou não. Tem outros lados que a gente tem que levar em conta. Então, eu acredito muito que a gente tem que ter essa interação de todos os lados, diferentes em geral. É ouvindo o outro que a gente consegue uma solução melhor. Não é impondo ao outro que a gente vai ter o domínio das ideias. Sim, essa interação entre os diferentes. E foi assim que eu e mais alguns amigos, a gente criou Entre Outro, que é uma plataforma de mini documentários, onde a gente tem uma abordagem que a gente tenta pôr todos os lados juntos, e não só convencer alguém. Então, a gente não tem intermediário, a gente não tem um apresentador, e é bem um formato diferente. Então, a gente tem uma plataforma onde tem esses documentários, e a gente também não se propõe só a expor isso, a gente tenta criar um diálogo. Então, no próprio site, embaixo dos vídeos, tem
um espaço de diálogo onde a gente tenta fomentar essa discussão. E não é suficiente, porque online nem sempre todo mundo fala. Então, a gente também criou eventos que a gente faz esse diálogo presencial, tentando sempre usar algumas técnicas de facilitação que quebram esse julgamento, que te trazem complexidade para o tema, porque, afinal, eu posso falar por mim, não por vocês, eu sou preso em meus preconceitos, sou preso em meus julgamentos. Mas aí muita gente pergunta, e daí? Tipo, o que vocês fazem no tema? O primeiro foi sobre a Copa, o segundo sobre drogas, no final você vai para a rua e é igual mesmo. A gente não fez, a gente não propôs nenhuma mudança de lei, a gente não propôs, o Cunha ele não está votando nenhuma PEC que a gente pediu para ele. Basicamente, as coisas são iguais. Mas o que a gente está tentando fazer, na verdade, é mudar eu mesmo, é mudar vocês e mudar as pessoas, porque não existe uma decisão por si só, ela não está numa caixinha que a gente abre e é um sim. Não existe uma nuvem de preconceito que, de repente, paira aqui e nós somos julgadores de alguma coisa. A gente herdou isso de algum lugar, não sei de onde, talvez uma conversa, de uma festa, uma coisa assim. Então, eu convido vocês a, de novo, pensar sobre a maioridade penal, e não só sobre isso, sobre temas do dia a dia, às vezes uma conversa com seu filho, uma conversa com seus amigos, se você está sendo aberto, se está com a escuta aberta, ou se talvez você esteja sofrendo ou impondo sua opinião. Obrigado.